Sejam bem-vindos, queridos amigos, responsáveis e pais de alunos. Sentimos-nos honrados com a presença de cada um de vocês em mais um encontro para família e escola. Este diálogo foi organizado pelo grupo de professores participantes do Núcleo de Estudo e Pesquisa que aconteceu na escola. Convido todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, gado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, ó salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, bendiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas erres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. No encontro de hoje, a temática visa despertar e orientar para as inúmeras situações de comportamentos favoráveis ao desenvolvimento da criança. Nossa proposta é refletir com as famílias sobre aspectos que contribuem para gerar alunos saudáveis do ponto de vista cognitivo, físico, mental, social e espiritual. A educação integral e virtuosa espera colher seus frutos na formação de pessoas intelectualmente competentes, justas, livres de preconceitos, capazes de fazer boas escolhas que julgam corretamente entre o bem e o mal.
além da capacidade de superar e responder apropriadamente ao sentimento de frustração tão presente nos dias atuais. O objetivo mais específico do encontro de hoje é trabalhar a temática do comportamento saudável da criança. Sabemos que o tema é vasto e exige muita investigação. Queremos apresentar um olhar ampliado, mas sem esgotar o assunto. Sendo assim, convidamos para tratar o tema proposto, Educação para a Autonomia e os Comportamentos Saudáveis da Criança, a doutora Nayara Ferreira. Ela tem formação acadêmica pela UFMG, sendo médica pediatra, trabalha na Nobre Clínica e Vacinas e no Hospital Unimed Vale do Aço. Nayara Ferreira é mãe dos nossos queridos estudantes, Lucas Ferreira e de Mariana Ferreira. Ao final, nós teremos um tempo reservado para a nossa convidada responder algumas perguntas, se necessário. Passo, então, agora a palavra para Nayara Ferreira e desejo uma ótima interlocução. Boa noite aos presentes, boa noite às famílias que estão em casa. Meu nome é Nayara, sou pediatra há 13 anos. Minha formação, como já foi dita, é da Universidade Federal de Minas Gerais e fiz residência de pediatria pelo Hospital das Clínicas. Estou na região há mais ou menos uns 9, 10 anos e há 9 anos eu tenho um consultório e trabalho predominantemente com crianças menores de 10 anos. Fui convidada e com muita alegria, e é um tema muito recorrente no consultório, para falar sobre educação para a autonomia e os comportamentos saudáveis da criança. Meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho dessa faixa etária, do nascimento ao início da pré-adolescência, por volta dos 10, 11 anos de idade, e abordar de forma ampla, porque, como foi dito, isso é um tema recorrente, mas de extrema dificuldade na abordagem do dia a dia, tanto para as famílias quanto para os profissionais, do ponto de vista social, físico, cognitivo e afetivo e espiritual. O meu intuito aqui é promover um diálogo mesmo com as famílias, porque a minha experiência enquanto mãe e enquanto profissional, ela mesmo assim ainda é limitada, considerando as inúmeras características que as famílias possuem. Vou começar abordando o campo social, que eu acredito que seja um de mais vasta experiência e com mais dificuldades, mas a gente tem que lembrar que, assim como nós adultos, as crianças é um ser completo, né? A gente não tem como separar as conduções em social, em cognitivo, em espiritual, em físico, que nós somos tudo isso junto, né? Então, isoladamente vamos abordar, mas a gente tem que sempre lembrar que atrás disso que nós estamos falando, tem uma criança que tem outras demandas também, tá? Uma coisa que eu falo muito isso em consultório com as pessoas que me perguntam sobre como que é ser pediatra e mãe, né? Assim, como é que é isso na sua vida? Antes de ser mãe, e acho que a maternidade me trouxe isso mais firmemente, eu sempre achei que o filho, ele faz parte da família, ele não é o rei nem a rainha do lar. Né? Isso é importante porque a gente tem que entender que a criança tem que integrar aquele conjunto que já existia antes, né? Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, às vezes outros irmãos. E então é extremamente importante a gente entender em primeira mão que o filho participa, ele agrega aquela família. Ele não é quem determina as regras nem a forma como a gente lida na nossa casa. Tá? A partir daí, a gente tem que entender que é importante a gente inserir esse filho na rotina da casa. Ele nasceu, já existiu uma estrutura por trás nessa casa, né, com esses pais,
Óbvio que existe uma adaptação necessária, tanto do ponto de vista de ambiente físico, quanto do ponto de vista de acolhimento desse filho, mas a gente tem que lembrar que antes dele existir, existia uma família que estava coesa, que estava funcionando, né? Existia um pai e uma mãe que tinham as suas rotinas, e esse filho, ele vai agregar, nós vamos agregar rotinas, mas nós não vamos desconstruir rotinas já existentes. Então, o filho, ele é agregar, ele é acrescido a essa rotina à medida que ele vai criando um pouco mais de maturidade, um pouco mais de independência, e isso acontece por volta de 1 ano de idade. Então, é possível que a gente coloque o filho dentro da rotina da nossa casa, o horário das nossas refeições, o horário que nós temos o hábito de acordar e dormir, desde que, obviamente, seja adequado para aquela criança, porque aquela criança ela é pertencente àquela casa, ela não é um elemento à parte daquela casa, porque é uma queixa muito comum de existirem 2 rotinas na casa, uma rotina da criança e uma rotina completamente independente dos filhos, dos pais. Então, isso é um fator disruptor da família. Eu estou querendo agregar, eu não estou querendo desagregar, separar aquela casa. E acrescido a isso, existe o exemplo, né? Filho é reflexo do pai e da mãe. O filho é reflexo da família, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as nossas dificuldades. Obviamente que isso não é determinante de quem um filho vai ser na vida, mas isso é um fator de espelho no primeiro momento, porque nós somos espelho, até ele entender que aquele espelho pode ou não ser adequado para a vida dele, para o crescimento e o amadurecimento dele, mas isso leva tempo, e até lá, já se passaram aí 7, 8, 10, às vezes é lá na adolescência que se percebe que aquela família, ela foi um espelho inadequado para aquela criança, e aí buscar resgatar essa imagem, essa autoimagem é difícil, é mais difícil à medida que os anos passam. Uma outra questão que é importante é a determinação dos limites, né? Sejam eles na nossa casa, os familiares, sejam eles sociais. Tudo que a gente faz na vida tem um limite, né? A gente é imposto a um determinado limite o tempo inteiro, né? A gente tem um limite do espaço da nossa casa, o limite da rua, o limite do que é público e privado. Então, o limite faz parte de quem nós somos enquanto pessoas. E esses limites, eles são determinados desde lá de muito pequeno. Um exemplo, a partir do momento que aquele bebê nasce, que aqueles primeiros 3 meses passaram, de mais dificuldade, e aquela mãe, aquela família começa a retornar à vida, tentar colocar a vida do jeito que ela era, né, antes, assim, com mais facilidade, é importante a gente começar a falar os primeiros nãos para a criança, né? Agora você precisa esperar, agora eu tenho direito a tomar um banho, agora eu tenho direito a comer. Isso são limites, né? São limites que a gente vai colocando desde um primeiro momento. E esses limites, eles vão aumentando o desdobramento deles e a amplitude que eles tomam à medida que a criança cresce, né? Isso você não pode fazer por isso você não deve fazer por aquilo, né? E os limites não são necessariamente negativos, eles são muitas vezes limitantes, mas eles não são necessariamente negativos, tá? E uma coisa que é extremamente importante é a questão da disciplina, né? Eu tenho uma visão muito diferente do que é disciplinar. Geralmente, disciplina tem uma conotação negativa, né? As pessoas acham que, não, fulano é muito disciplinador, assim. Eu entendo disciplina como ensinamento, tá? E eu vejo a disciplina como uma vivência, uma demonstração de que aquela criança, assim como o adulto, precisa ter autocontrole, ele precisa reconhecer o que ele está sentindo, e isso a gente ensina, à medida que aquela criança vai crescendo um pouquinho, e vão havendo as primeiras negativas, você não pode brincar agora, porque ou nós temos que fazer uma refeição, ou nós precisamos sair, ou nós precisamos tomar um banho. Você tem que explicar para aquela criança que eu entendo que você está chateado, eu entendo que você ficou triste, mas... E aí você dá o motivo que você achar adequado. Da mesma forma, do ponto de vista da alegria, da felicidade, da raiva, são sentimentos que todos nós, seres humanos, sentimos. E as crianças pequenas, elas não têm essa noção do que é aquilo que ela está sentindo naquele momento, seja bom ou ruim,
representa. Então, nomear para a criança o que ela está sentindo é extremamente importante. E à medida que ela vai crescendo, à medida que a gente vai repetindo esse comportamento, a criança ela vai saber te falar. Por volta de 3, 4 anos, que é uma fase que a criança ela é muito motora, né? Então, assim, ela tende a brigar mais, a morder, beliscar, xingar, empurrar, ter dificuldade de dividir brinquedo no grupo. Essas relações elas podem ser melhoradas à medida que eu ensino para ela o que está acontecendo. E aí, quando isso vem de casa, a criança é uma criança de mais fácil controle emocional. A criança é uma criança que emocionalmente ela é mais equilibrada, ela consegue falar: tia, eu não gostei porque o coleguinha pegou o meu brinquedo. E ela não precisa gritar, ela não precisa morder, ela não precisa empurrar, ela não precisa criar todo um condicionamento físico para resolver os problemas dela. Isso a gente ensina, tá? E da mesma forma, quando eu ensino a reconhecer o sentimento próprio, eu ensino a reconhecer o sentimento do outro. Eu costumo falar na minha casa com muita frequência assim: agora eu não posso, porque a mamãe está cansada, porque a mamãe está triste hoje, ou a mamãe está feliz hoje. Eles têm que entender que nós, enquanto pais, enquanto família, enquanto sociedade, também temos nossos sentimentos. Então, vai ter um dia que a gente vai estar melhor, um dia que a gente vai estar pior, e verbalizar isso para a criança é importante. A gente não precisa dar grandes explicações para a criança, até porque ela não tem nem maturidade para entender isso, tá? Essas conversas, elas vão sendo mais elaboradas à medida que a criança cresce. Mas a gente precisa que ela reconheça que ela, da mesma forma que ela está feliz, eu também estou feliz, eu também estou triste, eu também estou com raiva naquele momento, tá? E aí, voltando numa coisa que é extremamente importante, que é muito falado pelos psicólogos, quando a gente quer demonstrar para crianças que aquele comportamento está inadequado, por exemplo, eu vou falar assim: hoje você teve um comportamento inadequado. E aí você nomeia de acordo com aquilo que você quer. Eu não falo que você é esse comportamento. Eu não falo que você é um menino difícil. Eu não falo que você é um menino brigão. Tá? Eu falo, você está nesse momento dessa forma. E eu não gostaria que isso se repetisse. Esse menino ou essa menina com esse comportamento não é legal. A mamãe, o papai não gostam desse comportamento. Quando eu tiro dessa criança esse peso do eu sou, eu permito que ela mude, eu permito que ela reflita sobre isso. Então, isso é extremamente importante. E a partir daí, a gente vai desenvolver o senso de justiça e o altruísmo, a preocupação com todo mundo. Todo mundo é importante nessa casa. A mamãe é importante com as demandas dela, o papai é importante com as demandas dele, e você também é importante com as suas demandas. Uma outra coisa que é importante principalmente que provavelmente a grande maioria tem alguém em casa, né, para ajudar, uma ajudante, uma babá, uma vovó, ou uma tia. A sociedade hoje mudou e os pais, de uma maneira geral, né, a mulher e o homem estão trabalhando, então os filhos ficam com alguém. É importante que a gente explique para os nossos filhos e explique para essas pessoas que cuidam dos nossos filhos que eles estão ali para ajudá-los, não para fazer por eles. Eu ensino, eu não delego, né? Obviamente que tudo isso de acordo com a faixa etária, com a capacidade motora da criança, com o senso de responsabilidade, mas a gente ensina. É muito fácil a gente ensinar para um filho tirar uma roupa e colocar num cesto de roupa suja, por exemplo. Qual que é a dificuldade que isso tem? A partir do momento que uma criança consegue, eu falo assim: fulano, vai ali pegar uma bola para a mamãe, e ele te devolve a bola, ele entende comando simples, ele consegue. A partir do momento que você tirou a roupinha dele, filho, leva no cesto de roupa suja para a mamãe. Isso é importante porque eu ensino aquela criança as habilidades para a vida, né? É importante que a gente saiba, todo mundo tem as suas dificuldades, mas sabe fazer as coisas da casa. A gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai ter alguém para ajudar, se a gente não vai ter, como é que isso vai funcionar, né? A responsabilidade, a valorização do trabalho, tanto do trabalho próprio quanto do trabalho do outro, né? O serviço do outro é importante, então eu tenho que valorizar, e quando eu faço, eu valorizo mais, né? Aprender a trabalhar em equipe,
fazer um almoço, picar uma fruta, lavar uma vasilha, estender uma roupa, né? Tudo isso são trabalhos que, quando feito em equipe, são mais rápidos, mais fáceis, e a criança entende um pouco essa dinâmica, tá? Isso gera autoconfiança, do eu posso, eu consigo, isso gera independência, que é algo extremamente importante, tá? E a gente consegue com que essa criança, à medida que ela vai crescendo, ela planeje e organize melhor o dia dela, né? Então, a partir do momento que eu dou a ela uma responsabilidade, que eu ensino a fazer, que eu ajudo a fazer no primeiro momento e que depois eu deixo ela fazer porque eu acredito que ela dá conta, né? Eu consegui organizar na cabeça dela vários princípios muito legais para a vida toda, não só para as funções executivas diretas da casa, né? Para um trabalho, para uma escola, para a vida como um todo. Aqui é uma tabela que é muito comum da gente ver na internet, né, que são tabelas de função, de atividades que seriam adequadas para cada faixa etária. Tem coisas que são muito fáceis, por exemplo, guardar uns brinquedos, né? Na minha casa até hoje, tem hora que eu tenho que falar assim, gente, não acredito que eu tenho que entrar naquele quarto ali, vocês arrumaram aquele brinquedo, não é possível, entendeu? Então, são coisas que não é porque a partir dessa idade, 2, 3 anos, eu deleguei, eu ensinei, que eu não quer dizer que eu não vou ter que cobrar ao longo da vida toda. Isso acontece com a gente às vezes, né? Então, por exemplo, 2 a 3 anos, guardar os sapatos, colocar a roupa suja no cesto, deixar as frutinhas lá lavadas na fruteira para a criança pegar, né? 4, 5 anos, começar a arrumar uma cama, guardar as roupas dela, né? Ajudar a pôr a mesa. Obviamente, aqui a gente está falando de objetos de plástico, né? Que não quebram. De 6 a 8 anos, começar a lavar uma louça, pôr e tirar a mesa, colocar o lixo para fora, varrer, passar o aspirador, né? Os maiorzinhos, os escolares, já pré-adolescentes, preparar o lanche, trocar uma roupa de cama, cuidar dos animais, né? E a partir dos 12 anos, propriamente dito, as funções da casa como um todo, né? Ele é uma criança maior, ela já tem um senso de responsabilidade, um senso de perigo, que é importante, e ela já é capaz de executar uma série de funções sozinha. Isso aqui gera um pouco de desconforto muitas vezes, porque é muito comum a gente ver as crianças assim, mas eu tenho fulano para fazer para mim, né? Mas essa fala que eu acho importante, fulano está aqui para te ajudar, não para fazer por você. Ele vai te ajudar a fazer aquilo que você não dá conta de fazer. Uma outra coisa que é importante, não são todas as crianças que precisam, mas principalmente aquelas crianças que têm que os dois pais ficam o dia todo fora de casa, que tem uma rotina do dia um pouco mais desorganizada. É importante a gente escrever as funções que a criança tem que executar, que a gente espera que ela faça. Eu acordei, eu tenho que tomar um café, eu tenho que depois ir para a aula, e aí eu tenho que chegar, almoçar, tomar um banho, e aí eu coloco ali tudo que eu espero dela, tá? Isso é muito importante. Por volta de 5, 6 anos já é capaz, a criança já é capaz de seguir essa rotina de forma mais fácil, assim, sem grandes demandas, tá? E é muito legal, principalmente para essa fase de pré-escolar, né? 4, 5, 6 anos, até uns 8 anos, eles gostam muito de serem premiados, assim, por boas ações. Esse prêmio não eu particularmente sou contra esse prêmio ser algo monetário, algo que algo que é comprado. Não é essa a intenção. A intenção é, se você conseguir cumprir suas tarefas, a gente vai poder fazer isso junto, a gente vai conseguir, vou ceder para você 10 minutos a mais no videogame do final de semana. São coisas que a criança tem palpável, sabe? E ela fica muito feliz em fazer. E aí, por que é importante essa questão da rotina, né? Aqui eu coloquei a questão de rotina, diária e semanal. Eu sou muito favorável à rotina. Eu acho que rotina é uma coisa muito legal para todos nós, inclusive os adultos. Na minha cabeça, eu não consigo pensar na minha semana. Eu já no domingo já penso assim, eu tenho que fazer isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso me organiza. Isso facilita eu prever onde que eu vou ter problema, onde que eu não vou ter problema, o que eu preciso resolver para poder conseguir isso tudo, tá? E no desenvolvimento infantil, rotina significa, tá? Segurança emocional. A criança precisa ter consistência nas atitudes, nos atos, para ela ser emocionalmente segura.
tá? Então, todas as crianças, e aí eu falo todas, que têm uma rotina desorganizada, ela de alguma maneira vai ter um prejuízo na formação dessa segurança emocional. Não é que ela não vai conseguir adquirir isso ao longo da vida. Obviamente, nós somos seres plásticos, tá? Mas o processo e a forma como isso vai acontecer vai ser muito mais difícil para essa criança se adaptar. Antigamente achava-se que o cérebro da criança, a ideia de um diamante, né? A gente pegava um diamante bruto e que aí até os 7 anos a gente lapidava e a gente colocava todas as informações que a gente queria e a partir daí o que a gente conseguisse agregar de valor, de comportamento era pontual. Hoje a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta, que o cérebro é plástico a vida inteira, tá? Obviamente, à medida que a gente vai crescendo, essa plasticidade ela vai diminuindo, né? A importância desses que hoje se chama de print, né? Esses prints do meio, esse print da família, nesse cérebro informação, nesse ser informação, ele é mais significativo nas crianças menores, mas ele ocorre a vida inteira. Mas essa fase, principalmente, que a gente está falando, é a fase de ouro dessa formação, né? Quanto mais eu ofereço de coisas boas para essa criança, mais eu vou receber em troca, né? Não é uma troca, mas mais ele vai me devolver ou ele vai devolver a si mesmo ao longo da vida toda, tá? E aí, a partir daqui, eu vou falar de algumas rotinas, que são rotinas básicas, assim, de forma mais geral, mas só para a gente entender. Quem me conhece sabe o quanto que eu dou valor à alimentação, né? Então, assim, isso lá em casa é um valor, assim, desde lá que nasceu, sabe? E nos últimos anos tem se falado muito sobre os primeiros 1000 dias da criança. Esses primeiros 1000 dias seriam o período intraútero, né, os 9 meses aí do intraútero, mais os primeiros 2 anos de idade, tá? Já tem alguns trabalhos mostrando até 3 anos de idade. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que a minha mãe, né, durante a gestação, teve de bons hábitos alimentares, associado ao exemplo, à dedicação dos próximos 2 anos de idade, vão definir maior ou menor risco de ter doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, e vão definir os primeiros anos na vida alimentar dessa criança, tá? Tem alguns trabalhos que até mostram, ainda é uma coisa meio difícil da gente entender, mas que, por exemplo, frutas que as mães consumiam durante a gravidez, a criança, quando ela faz a introdução alimentar, ela tem mais facilidade de aceitar, tá? Tem vários trabalhos nesse sentido. E a partir daí, a gente entende por que quando a criança apresenta uma dificuldade alimentar, se isso é dela ou se isso é associado a um comportamento da família, tá? E como é importante que a família seja o exemplo, que ela promova bons hábitos, né? E a partir daí, a gente vai para a ideia do que seriam esses bons hábitos, né? Obviamente que eu entendo e eu sei que não é possível todos os dias, na grande maioria das casas, que a família sente à mesa todos os horários, né? Mas é importante que em algum momento isso aconteça, né? Que seja no final de semana, tá? E a criança, ela é reflexo daquilo que vê o pai e a mãe comer. É muito comum, ai, meu filho não come isso, não come isso, não come isso, não come isso. Mas e a senhora, come o quê? Mas e o senhor come o quê? Como é que ele vai entender que ele precisa comer bem se o pai e a mãe não comem bem? Quer que eu fique do outro lado? Não, né? Então tá já. Então é importante que a gente entenda que nós somos reflexos, nós somos espelhos, né? Os filhos estão observando a gente, tá? Então, essa reunião em família, ela é extremamente importante. É importante que a gente agregue os nossos filhos no processo da alimentação em si, que seja ajudando a lavar, escolher, nomear o que ele está comendo. O que é isso? Isso aqui é cará, isso aqui é brócolis, isso aqui é carne, isso aqui é uva, né? Dar nome àquilo que a criança come,
tá? E, se possível, agregar essa criança no fazer mesmo. Isso não tem que ser todos os dias, tá, gente? Uma coisa que é muito importante a gente entender, que a gente tem que ter qualidade de tempo, não tempo em excesso. Eu posso não ter tempo, mas eu preciso ter aquele tempo que eu tenho que ter qualidade no meu encontro com meu filho e com a minha filha, tá? E a partir daí, a gente consegue entender por que algumas merendeiras vêm lindas e maravilhosas assim e por que outras não vêm. É muito mais fácil eu permitir que a criança, ao longo de todo esse processo de educação alimentar, que ela consuma aquilo que é fácil, aquilo que ela aceita, porque isso não me traz dificuldade, eu não tenho tempo, eu tenho que comer, tá? Mas a gente tem que entender que hoje nutrição é vista como um dos maiores preventivos de doenças oncológicas, doenças crônicas, né, como as que eu falei, diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, que já tem uma previsão aí de 2030, nós sermos o segundo país do mundo em obesos, tá? E aí a gente tem que pensar que uma lancheira saudável, ela não é saudável sem ter uma alimentação saudável em casa, sem ter um pai e uma mãe que preocupa com isso, que dá valor a isso, tá? Muitas vezes eu escuto assim, nossa, mas seus meninos comem muito bem. Não foi de graça, não. Não foi de graça. É difícil. Tem hora que eu chego cansada, tem hora que todo mundo está cansado, que dá vontade de dar o fácil, né? Mas aí entra aquilo que a gente acha que é valor. Valor é valor. Ele não muda, tá? Uma outra coisa que é importante e que tem muitos trabalhos na última década, principalmente, falando sobre privação de sono, tá? É muito comum a criança dormir fora do horário recomendado para a faixa etária, tá? É muito comum terem crianças pequenas que dormem 11 horas, meia-noite, 1 hora, tá? E aí vão acordar no outro dia. Se tem aula, 6 da manhã, se não tem aula, às vezes 10 da manhã, não, mas o tempo total de sono dela é adequado. O tempo total está aqui, ó. A linha, o verde, o azul escuro, seria a média considerada, a média, né, da população, tá? Acima seriam a gente chama de grandes dormidores, e abaixo são os pequenos dormidores. Tudo que está dentro desses tons de azul são normais, tá? São considerados normais. Agora, uma criança que dorme a mais ou a menos daquilo que é esperado nesse gráfico, a gente tem que avaliar o porquê que isso está acontecendo. Aí vem muitas perguntas em relação a isso. Tem algum remédio para meu filho dormir? Tem. Rotina. Ensinar ele a dormir no horário certo. Você mudar os hábitos da sua casa. Criança, em 99,9% das vezes, nós não medicamos para dormir. A criança tem que aprender a ter bons hábitos, tá? Na minha casa, os meninos dormem entre 8 e 8h30, sempre dormiram. No início, foi difícil, porque eles falaram assim, mas por que fulano não dorme? Porque na minha casa, eu sou sua mãe, e aqui as regras são essas. Eu acho que assim é melhor para você, e assim vai ser. Isso é hábito, gente. Hábito a gente acostuma, tá? Obviamente que ninguém aqui está falando de comportamentos xiitas, assim, não estou aqui com o intuito de falar, não, todo dia tem que ser assim, nossa, será que um dia ou outro eu não posso comer uma besteirinha? Será que um dia ou outro eu não posso dormir um pouco mais tarde? Lógico que pode, isso é saudável. Nós estamos falando de rotina da vida, não estamos falando de 100% dos nossos dias, né? Eu brinco no consultório que eu adoro pizza, é meu fast food, assim, top one, sabe? Mas eu não posso comer pizza todo dia. Então, eu preciso entender e me condicionar que, na eventualidade, isso vai acontecer. Mas isso não é a minha rotina. Até para eu poder comer na eventualidade, eu não posso comer no meu dia a dia, tá? A mesma coisa a questão do sono. Então, o tempo total de sono, ele é importante. Crianças por volta da fase pré-escolar, 4 anos, até por volta de 10 anos, eles têm uma média de sono entre 8 e 10 horas. Ele precisa dormir esse tempo, tá? E como é uma faixa etária que geralmente não tem soneca, a gente precisa que o sono noturno seja adequado,
Tá? E para que isso aconteça, eu preciso promover um ambiente adequado, eu preciso ter um ambiente calmo, não é calmo, silêncio total, mas, nossa, eu moro num lugar que tem uma construção do lado, não é isso, né? É calmo no sentido de dar tranquilidade, saber o porquê que aquilo está acontecendo. Será que aquilo é uma demanda da criança ou uma demanda da família? É a tal da culpa porque eu fiquei fora o dia todo de casa. Eu fico fora quase o dia todo de casa. Mas a gente tem que entender que o nosso tempo tem que ser de qualidade. Eu não tenho que suprir a minha demanda na necessidade do meu filho, tá? Então, isso tem várias formas da gente criar essa rotina, mas os últimos trabalhos têm mostrado, principalmente em escolares e adolescentes, tá? Que eles estão com privação de sono, ou seja, dormindo menos do que é o necessário recomendado e com vários prejuízos fisiológicos, aumento de ganho de peso, aumento de distúrbios emocionais, depressão, ansiedade, tá? Adicção em jogos eletrônicos, porque eles ficam ali na madrugada soltos, né? E os adolescentes têm uma liberdade, vamos dizer assim, maior de acesso. Então, isso aqui é extremamente importante, tá? Aí não adianta, eu que faço plantão noturno, não adianta a gente falar assim, nossa, amanhã eu vou dormir o dia inteiro. A gente não recupera o sono perdido. Perdido está perdido, tá? Então, o ideal é que a gente consiga, né, um adulto normal, saudável, dorme entre 6 e 8 horas. Tem os grandes dormidores, tem os que dormem 4 horas e ficam bem, mas isso é a minoria da minoria, tá? Isso vale para as crianças. Aí vem a tela, né? Será que a tela é a grande vilã? Eu acho que não, assim. Eu acho que a tela é um aliado. A gente tem que entender que hoje não se consegue imaginar os próximos 50 anos sem estar tudo completamente tecnológico, assim, tudo completamente interativo. A gente tem que usar desse benefício da tecnologia para o nosso lado. Então, é importante, mais uma vez, que a gente crie uma rotina, né? O que é isso? O que para mim é importante? E aqui, tela, entenda-se televisão, entenda-se celular, tablet, videogame, tudo isso é tela, tá? E a tela, ela é liberada pela Sociedade Brasileira de Pediatria a partir de 1 ano e meio, tá? E à medida que a criança vai crescendo, essa exposição, ela vai de meia hora, dia, até por volta de 2 horas, 3 horas, dia, à medida que ela cresce. Isso, obviamente, desconsiderando o período de escola, porque a gente não tem como. Na escola a gente gasta mais tempo que isso, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem vários departamentos, né? E esse departamento, ó, são departamentos diferentes. Aqui é o Grupo de Trabalho de Saúde na Era Digital. Foi criado um departamento pela demanda que a tela trouxe na vida do pediatra, tá? E o outro departamento, o Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento e da Saúde do Escolar. Então, são pessoas que trabalham e estudam muito isso, né, da influência que a tecnologia trouxe para os nossos filhos, e eles têm algumas recomendações, né? Ou seja, a tela é a nova babá, né? Mas é culpa de quem? A culpa é nossa. É fácil. É fácil eu ligar a televisão, é fácil eu entregar um tablet, é fácil eu dar um celular. É uma coisa que me incomoda muito quando eu almoço fora de casa e vejo crianças com o celular na mesa para se distraírem para comer. Isso sob todos os pontos de vista, errado, sabe? As interações estão cada dia menores e cada dia as crianças começam mais cedo. Os pais acham lindo um bebê de 1 ano apertar o celular. Nossa, que lindo, né? Isso não é lindo. Não é que aquela criança não tenha que ter acesso, tá, gente? Ela vai ter. Né? Mas esse acesso tem que ser limitado, isso faz parte da rotina. Então, os meus filhos podem ver televisão, e aí você não tem lá aquele mapinha, a sua rotina, né? A sua rotina aqui, ó, vai ter um horário aqui que vocês definiram, que vocês acham legal, ou ele ver a televisão, ou ele jogar o videogame, o que vocês acharem que é adequado. Tá? Mas ele tem que entender, e vocês, pais, têm que entender que esse tempo ele é limitado. Isso é extremamente importante. Eu, muito recentemente, eu atendi um pai desesperado, com um filho por volta de 5, 6 anos, porque no meio de um desenho, no YouTube, ele viu cenas inapropriadas. O pai passou e pegou a criança vendo, e a criança achando que era o desenho dela. Ela não entendeu. Ela não tinha maturidade para entender aquilo ali, né? Isso é culpa de quem? É nossa.
Crianças pequenas têm que ter acesso a esses instrumentos que são livres do nosso lado. A gente tem que monitorizar isso, porque, mas é o YouTube Kids não é blindado. A gente não consegue blindar tudo, né? Então a gente tem que definir, a gente assiste primeiro com a criança, isso eu acho que é adequado para você, isso eu acho que não é adequado para você, isso na nossa casa eu não acho que é importante, tá? Então isso é extremamente importante na vida dos nossos filhos. E aí saiu também uma recomendação em relação ao uso nas escolas das telas, porque isso caiu até um pouco anterior, isso aqui é de 2019, mas veio a calhar muitíssimo bem para a pandemia, né, mostrando que é saudável, a gente tem que usar a tecnologia para poder agregar o ensino, mas a gente tem que entender os momentos de pausa. Por exemplo, na aula online, eu vejo muitas tias falando assim, agora é o intervalo, todo mundo levanta, vai beber água, fazer xixi. Não é para ficar ali em frente ao computador conversando com um coleguinha, eu tenho que descansar minha vista, descansar a forma como eu estou sentada, eu tenho que tirar essa criança de frente desse computador, porque senão o computador, os maiorzinhos é o celular na mão, né? Os oftalmologistas têm visto cada vez mais as crianças aumentando a incidência de miopia, né? Que é a dificuldade de enxergar de longe, as crianças estão aumentando a necessidade, mas isso é por isso aqui, ó. Eu tô com o olho tão grudado que ele perde a capacidade um pouco de fazer o movimento de longe, eu não relaxo a minha musculatura, tá? Então, isso é mais um fator gerador de doença, tá? Não só de doença física mesmo, mas de doença mental. E aí, a partir daí, vem uma rotina que é extremamente necessária, que é a rotina da atividade física, né? O Grupo de Trabalho em Atividade Física, em 2017, soltou esse manual de orientação para os pediatras, tá? De promoção da atividade física na infância e adolescência. Isso nada mais é que chacoalha a família e fala assim, sai com o seu menino para... Vai fazer alguma atividade ao ar livre, né? Nayara, mas a gente está na pandemia, será que eu dou conta? Lógico que você dá conta. Você consegue fazer uma caminhada, andar de bicicleta, escolher um horário que a pracinha está mais vazio, ir num parque, um ambiente aberto. Tudo é possível, tá? Basta estar dentro da rotina daquela família, isso ser valor para aquela família, tá? Eu saio muito para andar de bicicleta com os meninos, com as dificuldades todas que eu tenho, que todo mundo tem, mas eu acho isso aqui extremamente importante, tá? Isso é para a criança entender o meio, entender o outro ali do lado, para ela poder descarregar um pouco da energia, das frustrações dela, né? Então, isso faz parte de hábitos saudáveis mesmo de vida. A gente precisa agregar isso no dia a dia dos nossos filhos, tá? E aí entra também a questão dos jogos não eletrônicos, né? Não necessariamente jogos educativos, mas jogos, brincadeiras que as crianças precisam ter e aprender, porque isso é gerador de conhecimento, né? A criança aprende muita coisa brincando. A partir dos 2, 3 anos, a criança ela já começa a identificar as cores, os formatos, ela brinca mais livremente. Então, objetos que trabalham a questão motora é bem interessante, né? Massinhas, objetos de modelar. Essa idade de 3 a 4 anos, ela é uma criança que gosta de correr, né? Então, qualquer atividade que promova a movimentação, que promova trabalhar com... Ela inicia o mundo da magia, de extrema importância, né? É uma idade que a criança aperfeiçoa a fala, a coordenação, a memória, ela começa a entender a relação causa e consequência. Essa faixa etária de 4 a 6 anos é um mundo mágico, né? Então, a magia predomina, ela acredita em tudo que ela ouve, ela acredita nas histórias em quadrinhos, acredita nas histórias infantis, nos filmes. E aí eu acho importante a gente dar uma filtrada, porque a gente precisa explicar para a criança que aquilo ali acontece só na historinha, aquilo ali acontece só no filme, porque tem criança que acha que é super-herói e quer pular da janela, né? Tem criança que acha que tem superpoderes e vai mexer no fogão. Então, ela tem que entender que a gente, né, de carne e osso, não faz aquilo ali, né? Mas que lá naquele livro, que é muito legal, o personagem que ela gosta demais faz. E aí, essa fase da construção do imaginário, né? E eu tenho um casal e eu acho muito legal essa ideia, porque eles brincam de tudo junto, assim, sempre brincaram. Eu nunca vi motivo para separar brincadeiras de meninos e meninas. Eu acho que isso não existe. Brincadeira é brincadeira. Ela promove
conhecimento, ela promove satisfação, né? Então, é muito interessante a gente trabalhar isso com os nossos filhos. E a partir dos 6 anos de idade, é uma idade que as crianças já lidam melhor com jogos, atividade em grupo, né? Começa a existir uma competição mesmo com o outro, que é saudável, é bom a gente competir também, isso faz a gente crescer, querer ser melhor, né? Então, é importante que dentro da nossa rotina, lá atrás, a gente tenha um horário que a criança brinque livremente, que ela brinque com supervisão, que ela faça uma atividade física, que seja meia hora descer em casa e brincar de bola lá na garagem, dar uma volta no quarteirão de bicicleta. Não precisa ter muito tempo, é o tempo de qualidade. E aí vinha a rotina de estudo, né? E aí eu lembro da minha mãe, né, que ficava lá, tá na hora de estudar, você precisa estudar, isso aqui é importante, né? A gente só dá valor àquilo que nos foi passado como valor ou àquilo que a gente aprendeu como sendo valor, tá? Eu lembro, meu pai sempre falou muito isso, ele falava assim, que o que eu posso deixar para você na vida é estudo. E eu acho que é isso, assim, o que a gente pode deixar para filho da gente é estudo, é educação, né? E não necessariamente educação formal, não necessariamente escola, é valor. Né? E aí, a gente tem que entender que, apesar de estar muito difícil, né, essa época que nós estamos vivendo é muito difícil estudar com o filho em casa, a gente perde a paciência, o menino perde a paciência, a gente tem dia que a gente fala, hoje nós não vamos. Né, isso acontece com todo mundo. Mas é importante que a gente passe para o filho da gente, que a gente entenda que estudar é importante. Ele só vai ter alguma coisa na vida, do ponto de vista material, se ele estudar, na grande maioria das pessoas. Isso é importante. Todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter um trabalho, né? Mas não é só. Isso não é tudo, mas ter conhecimento tem muito valor. E aí a gente tem que tentar criar uma rotina de estudo em que os meninos fiquem num ambiente que não tem distração. Que tem horários que eles sabem, ó, mais ou menos, ó, chegou na minha casa, almoçou, tem lá 1 hora de descanso, agora nós vamos sentar, vamos fazer as atividades. Então, eles já sabem, essa previsibilidade da rotina deixa a criança mais calma, ela já sabe que está chegando a hora, não adianta ela querer correr, tá? E além disso, à medida que a criança for fazendo e for crescendo, é importante que a gente vá diminuindo a nossa entrega para essa criança. Assim, no início a gente recorta, a gente cola, a gente faz a margem, às vezes a gente decolore. Mas não devia não, mas às vezes a gente colore. Mas, à medida que a gente vê que a criança vai crescendo, a gente vai deixando ela fazer. Porque ela precisa aprender a fazer sozinha, né? Hoje eu já estou numa fase que eu sento no meio dos dois, assim, coloco cada um faz quase um 90 graus, assim, eu fico assim. Aí mãe, né? Eu não fico ali do lado mais, mas já fiquei. Não fico mais. Eles têm que entender que aquilo ali é deles, é compromisso deles, é obrigação deles, eles dão conta e a gente vai resolvendo, apagando os fogos pontuais. Isso vai acontecendo, isso vai dando independência, autoconfiança, segurança. E aí vem aquilo que todo mundo gosta, né? Que é a remuneração, vamos dizer assim, né? O elogio. Nossa, filha, você conseguiu, que legal, ficou tão bom. Nossa, filha, sua letra hoje, ó, sua frase, nós estamos na fase do peleja do português. Né? Então, assim, tá, nossa, ficou muito legal dessa vez. Então, dessa vez você brilhou. Todo mundo gosta de ser elogiado, né? Isso faz parte da nossa vida. Ninguém dá conta de ser só, né, xingos e reclamações e dificuldades, não, a gente gosta de ser valorizado. Então, isso também é importante para os nossos filhos. E aí vem a questão dos valores, né, talvez um dos maiores valores da família, que é a questão afetiva e espiritual, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu entrego para o meu filho, aquilo que eu falo, e isso é construído no dia a dia, né? A criança só vai entender isso se ela ver isso na casa dela, né? E se for falado para ela. Então, assim, de uma maneira geral, era isso que eu queria falar. É amplo, foi de forma, foi uma abordagem geral, mas eu queria agradecer. Esse é o Lucas e a Mari, no dia que eles voltaram para a escola, e eu vim aqui defender a abertura das escolas. Por favor, não fechem nunca mais, né? Que é extremamente importante as escolas estarem abertas para a saúde mental, para a formação educacional, por tudo, assim, pela família, pela saúde mental, né? E aí é isso, eu queria agradecer. Obrigada.
Agora nós iniciaremos com as perguntas. Alguém na sala tem alguém que gostaria de fazer pergunta? Em casa? Essa hora do sono aí, Deixa eu levar o microfone. Tá. essa questão do horário do sono ali, aquele gráfico lá que estava falando de 0 a 3 anos, Aqui, a pergunta foi em relação ao tempo de sono. Você quer 0 a 3 meses. De 4 a 11 meses, 1 a 2 anos, 3 a 5 anos. Depende da faixa etária, tá? À medida que a criança cresce, ela vai perdendo as sonecas. De uma maneira geral, assim, até mais ou menos 3 meses, tem de 3, às vezes até 4 sonecas, tá? À medida que ela cresce, ela vai diminuindo para 3, depois para 2. Essas 2 sonecas, elas se perdem por volta de 1 ano e meio, 2 anos. A criança perde a soneca da manhã. E essa soneca da tarde, eu valorizo ela demais. Quanto mais tempo a gente conseguir lutar por ela, é importante, até uns 5 anos de idade. Mas, como média, assim, as crianças perdem essa soneca da tarde por volta dos 4 anos de idade, tá? É uma coisa até que eu oriento, assim, quando vai colocar os meninos na escola, valorizem a soneca, sabe? Assim, se o seu filho dorme de tarde, não põe na escola à tarde, não, põe de manhã, sabe? Geralmente criança acorda cedo, porque na escola ela perde essa soneca. Por mais que às vezes a escola ela tenha o tempo lá da soneca, não é igual. Dificilmente a criança mantém aquela soneca, tá? É extremamente importante esses tempos de sono em cada faixa etária. Agora, dificilmente uma criança acima de 5 anos tem soneca. Se ela tem soneca durante o dia, pode investigar que tem alguma coisa errada na rotina de sono dela. os adultos, quando tem uma soneca, eu percebo o seguinte: se eu tirar uma soneca, eu não tenho muito tempo para tirar a soneca. Às vezes eu tiro. Se for um tempo assim curto, às vezes aquilo até me revigora, dependendo. Mas eu percebo que às vezes, se eu esticar demais, eu acordo às vezes até no mau humor. Eu fico com dúvida em relação à criança também, porque eu não sei se a gente tem que perturbar a soneca dela, falar assim, até aqui deu, se passar, isso vai ser ruim. Como é que a gente tem que tratar isso aí? Num primeiro momento, de forma geral, a gente tem mais ou menos uma previsibilidade do que seria adequado de soneca para aquela criança e até que horas que ela pode dormir sem interferir no sono noturno, tá? A gente tem uma ideia de que sono é uma necessidade física. Eu tô cansado, a gente fala muito isso, né? Tô cansado, tô doido para deitar na minha cama e dormir. O sono não é uma necessidade física, ele é uma necessidade, é como se fosse do cérebro dar uma desligada, sabe? A gente costuma explicar que é como se fosse uma caixinha que vai acumulando energia, tá? E na hora que essa caixinha tá cheia, eu preciso esvaziar essa caixinha de novo. Isso é o sono, tá? Quando eu tenho sonecas longas demais, eu esvaziei demais essa caixinha. Então, isso pode me gerar irritabilidade, eu posso demorar muito para pegar no sono noturno, tá? Então, uma das coisas que é muito preditora se eu vou ter um sono noturno bom é se a minha rotina do dia foi legal. Então, por exemplo, crianças pequenas têm um dia belezinha, normalzinho, fez a rotina dela, dormiu nos horários certinho, brincou do jeito que tem que brincar. Ela fez aquele dia normal dela, ela vai dormir bem à noite. Agora, aquele dia que viajou, que né, às vezes foi para casa de alguém, saiu, dormiu fora do horário, não dormiu, comeu fora do horário, aquele dia, aquele sono não vai ser legal. Ou vai ser difícil começar, ou ele vai ser interrompido ao longo da noite, ou vai ter dificuldade para despertar no outro dia, tá?
Isso que você colocou, né, dessas situações de interferência que a família precisa fazer para que a criança durma, a gente chama isso de vícios do sono, tá? Esses vícios são criados por nós mesmos, né? A gente começa lá quando o bebê nasce, pega o bebê e começa. Assim, é incrível. O bebê nasceu, pôs no colo, todo mundo começa. Não tem ninguém que fica parado, sabe? Assim, é um trem que eu não sei de onde que surgiu isso, assim, eu fico curiosa, sabe? Porque todo mundo sacode o menino. Então, assim, nós somos condicionados, né? Assim, nós aprendemos com comportamentos repetitivos. E todos os comportamentos repetitivos que nós introduzimos em algum momento, se ele for um comportamento não necessário, a gente tem que tirar. Né? Então, o que é recomendado, por exemplo, em termos de dormir ou não, dormir no quarto dos pais é um negócio assim que a gente tem que saber aonde a gente está colocando nosso pezinho, porque tirar é difícil demais, tá? De 0 a 3 meses, tem recomendações formais que a criança durma com os pais no quarto, não na cama, tá? São coisas diferentes. Na cama nunca, tá? A cama compartilhada é muito perigoso. É a delícia, no domingo de manhã os meninos correr para sua cama, é diferente do que dormir com você na cama, principalmente os menores, tá? Isso como rotina. Então, assim, acima de até 3 meses, tem recomendação por questão de perigos mesmo, de facilitar a vida daquela mãe, daquele pai, daquele bebê que tem uma demanda muito alta, tá? Mas no bercinho dele, de forma com cama não compartilhada, tá? A partir daí, a gente entende que o bebê tem condição de ir para o quarto dele e que esse ambiente ele tem que ser um ambiente de menos estímulo possível, né? E o que é estímulo? Estímulo é o bater no bumbum, é o né? É o ficar ninando até dormir, é dormir no peito para pôr na cama. Então, são estímulos que à medida que você vai. O ideal, no mundo ideal, o bebê você coloca lá na cama e ele dorme, não precisa nem descer. Isso não é o que acontece em 99% das casas. Na minha não foi, tá? Então, esses estímulos que a gente vai entregando para o bebê, a gente vai retirando à medida que a gente vai entendendo que aquele bebê está crescendo, que as demandas dele estão ficando menores, e que ele já está tendo um entendimento, parece esquisito, mas um bebê de 3, 4 meses, ele tem entendimento, tá, gente? Ele consegue, ele dá conta. E a gente vai diminuindo esse estímulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que está acontecendo nessa casa. Porque o que eu vejo muito, existe uma demanda da criança em que a mãe ou o pai esteja presente durante o sono? Existe. Mas existe uma demanda gigante da mãe e do pai também estar com aquela criança em todo aquele período, tá? Principalmente crianças pequenas, é um fator muito importante de separação dos pais, né? Porque e aí um pouco de culpa das mães, tá? E as mães tendem a valorizar demais a criança e ela esquece que existe o pai ali também no caminho, né? Então, assim, isso é importante a gente tentar entender e tentar resolver isso na casa de cada um. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso, a demanda de quem? Essa demanda foi criada quando? Por quê? Né? O que eu estou disposta a fazer? Porque eu também tenho que saber. O que aquela família... Isso incomoda aquela família? Porque se não incomodar, eu posso até tentar intervir, mas eu acho que não vai funcionar, né? Saudável não é. Né? Assim, a gente tem que ir diminuindo esses estímulos para que a criança consiga se entender como preciso dormir e entender que aquilo ali ela consegue fazer sozinha, tá? Os despertares na madrugada, muitas vezes eles são influenciados pela forma como a criança dormiu. Então, aquela criança está acostumada a dormir com a mãe ali grudada nela, e como o padrão de sono da criança é um pouco diferente do nosso, eles têm menos sono profundo, o ciclo do sono é mais curto, eles despertam com mais facilidade também. Só que nós, adultos, também despertamos, só que nós não temos um despertar, na grande maioria das vezes, consciente. Então, às vezes, até a gente acha, nossa, eu acho que eu despertei ontem, mas a gente consegue voltar a dormir e entrar, porque a gente não precisou de ninguém ninar a gente para a gente dormir. A criança pequena, mais ou menos a mesma ideia. Como ele desperta mais vezes, na hora que ele desperta, ele fala, opa, minha mãe estava aqui do meu lado. Cadê minha mãe? Como assim minha mãe não está aqui? Aí ele despertou de verdade. Aí vem choro, aí vem birra, aí a mãe prefere ficar ali. Então a gente acha que está ajudando, a gente não está ajudando, tá? De nada. Alguém mais gostaria de perguntar? Em casa? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida?
Então, podemos? Bom, primeiro gostaria de agradecer a doutora Nayara pelas contribuições, né, deixadas aqui, que foram de grande importância para todos nós, agregou muito ao nosso conhecimento. Muito obrigada. E a educação criativa agradece a presença de todos e deseja que as famílias continuem fazendo de cada lar um lugar de segurança, de afeto, de proteção dos nossos preciosos estudantes. Por gentileza, continuem colaborando com os protocolos de segurança da cidade para a promoção do bem coletivo. Prosseguimos confiante em Deus. Somos gratos pela presença de todos e desejamos um bom restante de noite. Muito obrigada. Boa noite a todos.